Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 41. Hoje eu vou precisar bastante da ajuda do Cauã a respeito dos versículos. A palavra de hoje, ela é um cadinho apimentado. Para quem gosta de pimenta vai ser bom. Para quem não gosta, vai comer só um cadinho, vai deixar o resto na borda. E diz assim, o versículo 41. Na verdade, ele é onde eu vou parar, e eu começo a leitura no 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse, quem disse? Jesus. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tome o teu assento, glorificando ao Senhor. Eu passei esse tempo todo falando com Deus. O que será que Deus tem para nós hoje? Como já dizia meu avô, a bênção de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje, e de amanhã é para amanhã. Então eu não posso faltar no culto de amanhã, porque a de hoje eu já recebo, mas a de amanhã eu tenho que estar lá para receber também. E dentre algumas palavras, o Senhor me trouxe a uma consciência. E o Senhor dizia ao meu coração: de que lado você está? E de que lado você quer ficar? Se o Senhor colocou logo de imediato que o morno ele vai vomitar, convém então que a gente opte pelo frio ou pelo quente, porque o morno a gente já sabe a decisão de Deus. O frio ainda há chance de esquentar. O morno não tem saída, ele é conformado. E o morno não dá para ser. Pelo menos no meu jeito de ser, na minha forma de viver, na pessoa que eu sou, eu não consigo ser morna em muitas atitudes, e por isso sou o que sou. Sou considerada como assim, sou conhecida como assado. Uns me têm por mansa, outros me têm por braba. O Senhor, Ele me confrontou já há alguns dias, desde as nossas aulas de estudo, nas nossas quartas-feiras, às 8 horas. Será que os nossos apóstolos, esses discípulos,
teria condições de andar nos dias de hoje tranquilamente pelas ruas, pregando o Evangelho como eles pregavam no tempo de Jesus? Será que nós teríamos, por acaso, o privilégio de encontrar Jesus e os 12 passeando por Monte Abraão e pregando? Será que alguém daria ouvido? Será que alguém os prenderia? Será que alguém os ameaçaria como intolerância religiosa? Quando João Batista, já não parte dos apóstolos, os 12, mas sim como um profeta, João Batista dizia: arrependei-vos. Será que nós, agora eu vou trazer aqui, eu vou reduzir, não mais Monte Abraão, mas vou reduzir aqui a nós. Será que quando nós começamos a escutar sobre a Bíblia, sobre a palavra, o que nós de fato queremos ouvir? Se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Quem pediu foi o próprio Filho. Confesso aos irmãos que hoje eu vim preparada para falar dos 3 choros de Jesus. Jesus chorou 3 vezes ao longo das Escrituras, apenas 3 vezes. Uma das vezes é relatada unicamente no livro de Lucas. Mas não deu. Porque a passagem em que eu estudava sobre o choro, eu que apanhei, eu que chorei. E o Senhor foi me levando para um caminho, o qual o Senhor dizia: não adianta viver uma vida religiosa, cheia de religiosidade. Os católicos, eles continuam sendo católicos, indo todos os domingos às suas missas. E quando a missa acaba, continua sendo uma vida normal. Nós não podemos entrar na religiosidade de participar de uma missa e continuar igual. Nós temos um Deus, o qual nos trouxe um evangelho de transformação. Sede santo, porque Ele é santo. Aquele que jejua, jejue mais. Aquele que ora, ora mais. Aquele que consagra, consagra mais. Porque a carne não quer, e daqui para frente não vai querer mais mesmo. Daqui para frente as coisas vão ficar de uma maneira em que o próprio Timóteo dizia que chegará o dia em que não quereremos mais ouvir a sã doutrina, e por isso vão se fazer vãs doutrinas, aquelas que venham acalentar o ego, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos, não suportando mais um evangelho corretivo, um evangelho de afronta, um evangelho de confronto, um evangelho aonde diz para você: você está assim, mas está errado. Arrependei-vos. Ah, mas não tem nada a ver. E a história do nada a ver está cada vez reinando mais e mais. O pecado, sendo ele uma pequena linha de barbante, facilmente rompida, essa linha de barbante passando nas tuas mãos várias vezes, não consegue mais romper. Você se torna escravo de uma linha que, a partida, você dizia: eu saio disso a hora que eu quiser. Mas essa linha fininha foi envolvendo os teus braços, envolvendo a tua mente, envolvendo os teus olhos, envolvendo o teu coração, e agora você não consegue mais sair dessa linha que parecia ser frágil. A hora que eu quiser eu volto, a hora que eu quiser
eu volto. É que eu não quero estar na igreja todo dia. Não precisa. Já estamos criando teorias. Ontem escutei uma pessoa falar: eu não preciso estar na igreja para ser salvo. De fato, basta aceitar e confessar Jesus. Se creres e for batizado, serás salvo. Todavia, a comunhão, ela é importante para a unção. A comunhão com o corpo, comunhão com a igreja, comunhão com Deus, nos torna mais fortes, prósperos. Afinal, quando Jesus chamou os 12 apóstolos, ficou cada um num lugar? Encontrou Pedro no lago de Genezaré, lavando as redes, porque tinha passado uma madrugada exaustiva sem encontrar peixe. Eu não vejo na Bíblia Jesus falando: eu te chamo para apóstolo, vai ser pescador de homem, mas só quando você terminar de lavar a rede, fica aí. Quando você terminar de lavar a rede, eu vou estar lá. Estou indo lá para Cafarnaum, já que você me encontra lá. Mas se não encontrar, está tudo certo, sem problema. Não esquenta a tua cabeça. Se Jesus tivesse feito isso, quero conjecturar, porque isso não está na palavra, são conjecturas minhas. Quero dizer aos irmãos, talvez Pedro olhasse para Jesus e falasse: quem é esse cara? Como assim? Ele vem, mandou largar a rede atrás dele. O que é isso? Sei lá o que passa na cabeça desse homem. Deixa eu continuar aqui com o meu trabalho. Mas não. Jesus, ele usa o barco de Pedro. Jesus fala para Pedro: Pedro, seu barco está muito próximo da terra. Isso está nas escrituras, é só você ler. Seu barco está muito próximo da terra. Afasta um cadinho. Aí você joga a rede agora para aquela banda ali, ó. É mais fundo. Aí, pela resposta de Pedro, Pedro fala: mas eu já fiz isso. Só que Pedro não entendeu que o barco estava muito próximo da terra. O detalhe é que estava muito próximo da terra. Coloca mais um cadinho para longe e joga agora a rede ali de novo. A questão dessa situação toda é a obediência. Joga a rede e pronto. E então Pedro joga a rede, e a quantidade de peixe chamada pesca maravilhosa foi tanto que o barquinho de Pedro quase foi a pique. O que o Senhor me trazia ontem foi exatamente essa cena, e eu poderia hoje estar ministrando sobre a pesca maravilhosa de uma forma extraordinária, mas não era isso que o Senhor ainda queria falar com a gente. Pedro vê aquela quantidade de peixe e ele fica ali separando os peixes. Ele fica ali pesando os peixes. Ó, vai vir aqui um dinheiro bom. Não. Pedro larga ali o barquinho cheio de peixe. Quem ficou, ficou. Que agora ele seguiu Jesus. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos ser sinceros. Ninguém larga nada por Jesus hoje em dia. Vamos falar a verdade. Se eu puder atrasar, eu atraso. Se eu puder faltar, eu falto. Se eu puder negar, como Pedro negou, eu nego. Vamos ser sinceros. Quem largaria um barquinho cheinho de peixe, sabendo que esse era o sustento? Largaria, Tarso? Complicado, hein? Será que você largaria? Pedro largou. Agora ele segue Jesus. E eu te farei pescador de almas, pescador de homens. A pergunta é: de que lado você está? Mas eu não posso simplesmente abandonar tudo por causa de um culto. Eu não posso abandonar tudo por causa de Jesus.
Não, onde eu vou, Jesus está comigo, sem dúvida. Sem dúvida, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A questão é que Ele está com você, mas você não está com Ele. Porque a sua cabeça e o seu coração está cheio do barquinho de peixe. Sua cabeça e o seu coração está cheio das preocupações. Se vai ter que lavar a rede, se vai ter que pesar o peixe, se vai ter que vender o peixe, se vai ter que cuidar do barco, se vai ter que consertar a rede, se vai ter que voltar para casa, se vai amanhã à noite pescar de novo. A questão toda não é essa. A questão é realmente Jesus está contigo aonde quer que fores, mas você está com Ele aonde quer que fores? Quantas vezes, irmã Roselita, nós passamos o dia e não falamos: Pai, obrigado. Quantas vezes, quantos dias, e a gente chama tudo que está acontecendo como sorte, acaso, calhou, deu certo. Não, tudo é Jesus na minha vida e na sua vida. Tudo é Jesus na minha e na sua vida. Tudo. Mas nem tudo nós damos honra a quem tem honra. E foi falado sobre honra aqui sexta-feira. Nem sempre. Dá tudo certo no trabalho, as portas de emprego estão se abrindo, é porque eu sou um bom profissional. Ah, mas não é porque o Senhor te capacitou, não? Não é porque o Senhor abriu as portas, não? Não é porque o Senhor fez soprar o teu nome, não? Realmente, Jesus está contigo, mas você não está com Ele. E quando nós lemos aqui no início sobre nação eleita, povo sacerdotal, o que nós fazemos quando o culto acaba, quando essas portas se fecham? O que a gente faz lá fora como nação eleita? Na manhã, segunda-feira, às 9 horas da noite, pela plataforma Zoom, tem oração às 9 horas. É só uma hora, é das 9 às 10. Oração, através da onde você estiver. Na sua casa, no seu quarto, no aconchego da sua poltrona, às vezes na praça, às vezes na praia, às vezes até no trabalho. Se der para parar, tudo bem, se não der, amém? Online. Significa que a gente fica às vezes no telemóvel o dia todo, mas na hora da oração, hoje não. Hoje não. É chato. É chato fazer isso por plataforma. Melhor é pessoalmente, Era para quarta-feira, a igreja está cheia, porque é estudo e oração, e não está aí pessoalmente. O que acontece? Se a gente abrir amanhã a igreja aqui às 9 horas, será que nós vamos ter esse mesmo público que fala que melhor é pessoalmente? Será que vão estar aqui? Cuidado. Aquele que sonda os teus pensamentos, de fato, está contigo. E a Ele você não engana. A pergunta desde o começo do culto é: de que lado você está? O lado que quer verdadeiramente assumir esse sacerdócio, assumir a sua chamada. Eu costumo dizer que as minhas redes sociais, elas são o púlpito. E que as imagens ali alcance pessoas e alcance vidas. Coloco pouquíssimas coisas da minha vida normal. Uso fotos, alguma coisa ou outra, mas sempre com uma mensagem de Deus. Por quê? Porque se Jesus voltar hoje, o Instagram, o Facebook, tudo isso vai ficar. Eu não levo. Mas o que eu me alimento é pior do que eu faço. Esse é o pior. Porque quando Jesus falava comigo a respeito dos fariseus,
Irmãos, coisa triste são os fariseus. Os fariseus, eles estão aqui. Eles estão aqui. O Senhor considera o fariseu como um sepulcro caiado. Por fora são perfeitos, mas por dentro só há imundície. O próprio Jesus fala: ouça o que eles ensinam, mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem nada. Eles não deixam você entrar no culto, mas eles incentivam você a ir no culto. Eles não deixam você fazer caridade, mas eles falam que fazer caridade é importante. Eles querem estar sentados na ceia, no melhor lugar do banquete, mas na verdade eles abusam das viúvas e dos necessitados, enchendo as suas barrigas e fazendo demasiadas orações para compensar que eles se abasteceram. Agora a gente vai dar um jeito de enganar que eles. Irmãos, os fariseus nós não estamos falando dos desviados. Nós não estamos falando do ímpio. Nós estamos falando de pessoas que disseram que não é. Nós estamos falando de pessoas que um dia levantaram a mão para aceitar Jesus e ao longo do tempo começou a criar a sua própria vida, com a sua própria teologia, com a sua própria Bíblia, não a Bíblia que conhecemos, é uma Bíblia que é cheia dos achismos e dos nada a ver. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. O caráter da pessoa define a pessoa. Eu costumo sempre dizer: ser cristão não define caráter. Amém? Quantos cristãos nós conhecemos que têm uma conduta duvidosa? Quantos cristãos nós conhecemos mal pagadores, mentirosos? Quantos nós conhecemos? Então, quando alguém chega para mim e fala assim: olha, mas eu vou te indicar para trabalhar junto contigo, mas é crente. Para mim isso não pesa em nada. Aliás, pesa mais ainda. Eu falo: meu Deus, o que será que tem por trás dessa Bíblia? Porque ficou agora ser crente como sinônimo de pessoa íntegra, idônea. Mas desde os tempos dos fariseus não eram assim. E por que nós estamos preferindo nos enganar a nós mesmos, dizendo: não, eu sou cristão. Cristão muita gente é, a partir do momento que acredita em Cristo. É católico, é cristão. Então somos todos cristãos, verdadeiramente. Mas quem segue a Jesus é diferente. A multidão seguia Jesus. A multidão seguia Jesus. Mas quem viveu com Jesus ao longo dos 3 anos e meio de ministério, viu milagres, prodígios e maravilhas. E é quando Jesus fala: vocês vão fazer melhor do que eu. Glória, aleluia. Obrigada. O que Jesus me trouxe ontem, de uma maneira que me confrontou, é a respeito do que eu ouvi na semana passada. Um culto maravilhoso. E alguém falou assim: mas eu tenho que aproveitar a praia, pastora, porque daqui a pouco vem o inverno. E eu fiquei assim, sem reação, porque se eu falasse eu ia ser dura. Não é assim, Diácono Tomás? Se eu falasse eu ia ser dura. Mas se eu me calo, eu sou omissa. Omissão também é pecado. E é nessa hora que eu falo: Jesus, e agora? Porque se eu falar, a pessoa vai me dar na cabeça. Mas se eu não falar, quem me cobra é o Senhor. E o Senhor falou para mim assim: então, minha filha, faz o seguinte. Dos 3 anos e meio de ministério que eu tive,
juntamente com os 12 apóstolos. Observe ali quando foi que eu tirei férias. Observe ali quando eu parei para tomar sol. Observe ali quando foi que eu parei. Eu estou cansado de orar e de fazer milagre. Olha, já são 3 anos. Ó, vocês discípulos, vocês passam férias onde vocês quiserem. Eu vou tirar aí 15 dias para dar um descanso, porque daqui a pouco vem o inverno e eu tenho que aproveitar. O Senhor colocou isso no meu coração. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus. A vida espiritual tem férias? A comunhão tem férias? A unção tem férias? O Senhor começou a me confrontar dizendo, então é férias que vocês querem? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, filho, ajuda aí. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais lhes dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais lhe dirás, não tenho neles prazer. Por que é usado lembra-te do teu Criador na mocidade, Gabriela? Porque é na mocidade que temos mais vigor, vontade, ânimo, força, ímpeto, garra. Veja, os jovens aqui acima de 40 anos, observem aqui os jovens que nós temos acima de 40 anos. O que vocês fizeram com 20 anos de idade, vocês fariam hoje? Dolorido, não é? Mas com 20 anos, falo por mim. Eu falo por mim. Eu casei aos 18. Com 20 anos, eu me formei na faculdade, trabalhava no banco de manhã, fazia faculdade à noite. Quando terminou a faculdade, engravidei e nunca parei. Pergunta para mim, hoje eu faria faculdade, engravidava e trabalhava? Não dou conta. Não dou conta. Mas por que eu estou usando eu de exemplo? Porque eu fiz essa análise e falei, é verdade. É na mocidade, é hoje. É hoje que eu tenho vigor para estar na casa do Senhor. Eu tenho perna, braço, força, raciocínio, coração e um culto racional a Deus. Eu vou buscar o Senhor na minha mocidade, porque quando eu estiver incapacitada, quando eu não puder mais andar, quando a minha mente não mais ajudar, quando a minha consciência perecer, eu não vou conseguir buscar o Senhor. Mas hoje que eu tenho condição, eu estou escolhendo ir para debaixo do sol em frente ao mar, mas estou deixando de buscar aquele que é dono do mar. Por quê? Ah, mas é pecado? Eu não disse que é pecado, eu só disse quem você é. Você pode gozar dessa terra e deleitar dela, mas saiba administrar o seu tempo de sacerdote. Não é possível que Deus te deu uma vida para você ser escravo do mundo e não viver um sacerdócio real nessa terra, o qual o Senhor te chamou. Não é possível que Ele me chamou e te chamou para a gente fazer apenas 180 minutos num domingo e de segunda a sábado
eu vou lá em consertar as redes. Eu vou consertar as redes. E o que eu faço então, minha irmã? Você não sabe administrar o seu tempo com Deus? Primeira pergunta: não sabe ou não quer? Quando a gente quer, irmã Cristina, a gente consegue tudo. Reparou? Com exceção aqui do irmão Jorge e do irmão Hugo, todos nós quisemos, e do irmão João, todos nós quisemos sair da nossa nação. Não quisemos? Ou alguém colocou uma obrigação na sua cabeça e você saiu de lá obrigado? Você quis, você fez, você conseguiu, não é? E se você quiser sair daqui para outra nação, você quer, você consegue, você vai. Por que eu falo isso? Porque quando a gente quer, a gente vai atrás. Mas quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Não, eu não quero. Por que você não quer? Eu não estou em tempo. Que nem eu escutei outro dia. Eu estou em pecado, diácono Samuel. Por isso que eu não vou na igreja. Mas é aí que nós temos que estar na presença. Porque se a gente está no pecado é como lama, mas vai afundar. Convém eu entrar em comunhão, ainda que devagarzinho e timidamente, e logo uma mão vai me pegar daqui, logo alguém vai me pegar dali, logo alguém vai me pegar de lá, logo alguém vai chegar junto, nós vamos orar, nós vamos chegar junto, e daqui a pouco, sabe onde eu vou estar? Eu vou estar com aquele microfone na mão, testemunhando o que Deus fez na minha vida, falando que eu podia estar perdida, que o inimigo quase ceifou a minha vida, mas ele não conseguiu. A pergunta é: tem desculpa ou tem querer? Quando quer, está. Quando não quer, irmã Roselita, tem dor na coluna, tem dor na cabeça, tem dor na unha, tem asma, tem de tudo, diácono Tomás, só para não estar com Deus, em comunhão com a igreja. Aí pode falar assim, cooperador terceiro, mas eu estou com Deus lá em casa. Lá em casa você é membro. Quer ser corpo? Corpo tem que estar junto, porque Jesus é o cabeça. Mas eu não gosto dessa palavra, pastora. Pois é, foi a palavra que o Senhor tratou comigo. E eu falo aqui e repito, eu nunca vou trazer uma palavra para massagear ego de ninguém. Gostou? Coma bem. Não gostou? Eu lamento, eu preciso falar da Bíblia. Eu preciso falar de transformação de caráter. Eu não posso, eu vou responder para Deus se eu pregar que você vai sair daqui com a chave da sua casa própria, você vai sair daqui com as suas dívidas pagas, que você vai sair daqui liberto, que você vai sair daqui cheio de dinheiro e de ouro. A única coisa que eu posso dizer para você, você tem o seu nome no livro da vida. Você quer mantê-lo lá? Para manter, existe uma condicional. Se permanecer, se me obedecer. E é aí que a gente vai entender que se a minha mocidade, que é hoje, eu estou preferindo o sol, as férias, quando vier os dias maus, diaconisa Fran, você vai procurar o sol? Você vai procurar o mar, Rayane? Porque nós lembramos de Deus facilmente, Maiara, quando precisamos. Nosso Deus vira até Google. Rapidinho eu acesso lá. Mas quando eu tenho uma vida com Jesus, eu não preciso de nenhum artefato. O verdadeiro amigo conhece você no olhar. O verdadeiro irmão, o
verdadeiro amigo anda contigo, que nem foi falado aqui a Tarsi. Quem andou comigo desde o começo aqui sabe como isso era. Eu não preciso falar. Quem anda junto conhece o olhar. Quem anda junto sabe. Você gosta disso. Às vezes a pessoa nem pergunta, simplesmente ela te traz. Toma. Esse é o Jesus que eu conheço, que muitas vezes me surpreende quando eu não estou em condições. Quantas das vezes eu já cheguei na igreja com a alma aflita, o coração abatido, cheio de interrogação, e falando: Senhor, Senhor, se for para continuar essa obra, Senhor, oh Deus, a primeira vez que eu orei desse jeito, eu não estava aguentando mais o meu ministério oprimido, a minha chamada sufocada, mas eu estava aqui. E quando eu levantei do joelho, eu vi almas na igreja que eu não tinha visto antes. E o Senhor, quando eu levantei, o Senhor fala: essa é a resposta, continua. Eu sei o que alegra teu coração, são almas, eu estou trazendo. Mas o Senhor, Ele é seletivo comigo, porque Ele sabe das feridas que eu tive. E o Senhor, Ele traz pessoas que vão estar comigo, e não do meu lado, mas comigo. Deus te conhece e sabe das tuas marcas e das tuas feridas. Ele vai trazer e vai fazer o gosto da sua alma, mas não é porque você fala, mas é porque Ele te conhece. Mas Ele te conhece porque você anda com Ele. Quem vai conhecer você se você não anda com a pessoa? Quem? Você conhece a pastora Gorete? Eu já ouvi falar. Você sabia que ela gosta? É? Beleza, não? Sim, eu ando com ela, ela gosta de tal coisa. Ah, boa. Agora, coisa boa é chegar alguém para você, te trazer um algo. Toma para você. O Senhor Jesus, Ele está chamando hoje para a gente chegar numa consciência. De que lado você quer ficar? Da rede? Ou de seguir Ele? Ele garante a pesca. Ele não tirou Pedro dali e deixou todo mundo à toa. Ele deixou muito serviço e falou: vem, Pedro, ali já está garantido, arranjado. O Senhor está falando para alguém aqui: se preocupe menos e me adora mais. Coloca a tua ansiedade no altar do Senhor. Deixa Deus cuidar da tua vida. Para de ficar questionando a Deus. Deus não é para ser questionado, Deus é para ser adorado. Enquanto você adora, Deus trabalha. Foi falado aqui: nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome. Por que é que você vive em volta da rede? O Senhor está te chamando para trazer algo. Primeiro a sua. Busca o renovo. Busca batismo com o Espírito Santo. Busca gosto. Busca compromisso. Busca: eu quero saber orar assim. Eu vou me espelhar naquela ali, eu quero pregar assim. Eu vou me espelhar naquele ali, eu quero trabalhar desse jeito. Eu quero cuidar dessas cadeiras, eu quero cuidar desse carpete. Eu quero estar aqui nesse negócio. Eu quero sentir essa presença. Eu quero ter essa autonomia do céu. O Senhor está chamando os que Ele chamou para ser sacerdote. Não são todos. Não são todos. Quem quer ouvir a palavra de Deus hoje como essa?
Quem, Edival, gosta de uma palavra como essa hoje? Quem? Talvez eu queria chegar aqui hoje e sair daqui. Ai, Deus falou que vai me dar a vitória. Não, a vitória ela é garantida. A palavra já fala, sois mais que vencedores. Está falado. Você já tem essa promessa. Sois mais que vencedores. A palavra também fala, tem de bom ânimo, seja forte, corajoso. O mundo não vai ser fácil não, mas eu estou contigo. Você já tem a palavra. Ah, mas eu quero vencer. Não, você já venceu, mas existe o processo. Mas o processo você passa com o general. Passar sozinho é ser mutilado. Eu passo com ele. Como nós estudamos na quarta-feira, ele nos leva para o deserto e nos busca com requinte de banquete. Se ele te leva para o deserto, ele também te traz te saciando. O processo, o recheio é você. E é o recheio que ninguém quer fazer. É o recheio que ninguém quer cuidar. Ninguém mais quer ouvir palavras como essa, irmão André. Ninguém mais quer ouvir palavras de correção, Maia. Ninguém mais quer ouvir palavras que te traz para um evangelho de verdade e te posiciona e fala quem você é na igreja. Quem você é no reino. Eu não estou aqui para dizer para você que vai dar tudo errado. Não, porque com Jesus não tem como dar errado. Já deu certo. Deus não te trouxe para esse mundo para ser vergonha. Ele te criou. E Ele faria você para ser vergonha dele? Nunca. Ele te chamaria para carregar um nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sou dessa descendência. Para você ser humilhado. E aí fora fala assim, ó, tá vendo aquele crente ali, ó? É crente, é todo zoado. Não, Deus não faria isso. A não ser que você não tenha princípio. Porque Deus não vai cumprir propósito com rompimento de princípio. Deus não faz isso. Deus não barganha. Deus não quer migalha nem farelo de adoração. A caminho de Jerusalém, Jesus dizia para 2 dos seus discípulos: vão até ali, pegue o jumentinho, traga ele para mim. E os 2 discípulos falaram: Jesus, mas e se reclamarem que a gente está trazendo o jumentinho? Diga que eu vou precisar. Quando trazem o jumentinho, colocam ali as vestes, colocam Jesus montado no jumentinho. Jesus começa a entrar agora em Jerusalém. E quando entra em Jerusalém, o povo começa a ovacionar Jesus dizendo: Hosana! Hosana! E os discípulos falam: Senhor, pede para eles parar. Pede para eles parar. Jesus responde para eles e fala assim: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Você está entendendo que não é uma situação de migalha, mas é uma explosão de fidelidade àquele que é, que reina e que vem. Nós vamos ler no livro de Amós, capítulo 8, versículo 10. Preste atenção e nós estamos indo para o final. E essa mensagem hoje, realmente, não é para você sair dessa igreja hoje falando assim: olha, rodei, sapateei, fiz aviãozinho, ó, não. A melhor pregação é aquela que faz eu sair da igreja refletindo o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com o meu chamado, com o teu chamado. E qual é o teu chamado? Povo, sacerdócio real.
O livro de Amós, capítulo 8, presta atenção o que diz e veja se dá tempo de você tirar férias. Veja se dá tempo de você tirar férias. Eis que os olhos... Não, 8, 10. É 8, 10? 8, 10. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isto seja como luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amargura. 11, agora vem o melhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir. Então, Olha o 12, não estava suposto, mas olha isso. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando o quê? a palavra do Senhor, mas não acharão. Tá bom para você essa palavra hoje? O livro de Amós fala que isso vai acontecer nesta geração. Pergunto, igreja, eu não viria hoje trazer uma palavra tão dura se não fosse o próprio Deus a dizer: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem tem ouvido, Ouça o que o Espírito diz à igreja. dá tempo de tirar férias? Tira. Quando vier o tempo de buscar a palavra, você vai lembrar da tua mocidade. Eu podia estar envolvido e não estava. Eu podia estar hoje com a palavra, porque há comentários que a Bíblia está sendo em alguns lugares proibida, inclusive em lugares que são permitidos. E eu pergunto, seu coração está preparado para se livrar da consulta? Para ir ao deserto, falamos de duas situações: fé e palavra no coração. Você está em qual? Nas duas? Nenhuma? Vai chegar tempo em que alguém de nós, Tarciana, vai querer ver alguém pregando e não vai conseguir. A gente vai querer ver alguém falando: pelo amor de Deus, Diácono Samuel, fala o que eu estou errando. E a gente finaliza o livro de Mateus, capítulo 23. E esse me arrebentou. Livro de Mateus, 23. versículo 23, 37 e 38. Preste atenção para você hoje sair daqui falando: eu não vou falar nada da pastora, eu só vou meditar na palavra. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, tu não quiseste. A pergunta do começo: o que é que você quer? Estar no meio do povo sacerdotal ou não?
escolhas. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com o nada a ver, com eu acho que, eu penso que, eu vim na igreja hoje, foi pra... Hoje eu vim na igreja para ouvir o que Deus quer para a igreja. E nós não estamos mais tendo tempo